melhor Batman. Desde que apareceu pela primeira vez no Detective Comics 27 em 1939, o Batman virou um dos super-heróis mais icônicos de todos os tempos. O cara tem uma história muito profunda, já passou por várias mídias e a missão de trazer o Cavaleiro das Trevas pra vida sempre caiu nas costas dos atores que vestiram o capuz e a capa dele. E não foram poucos atores, hein? Cada um colocou a própria marca nesse personagem, mas quem foi realmente que chegou mais perto de ser o Batman de verdade? Quando a gente fala sobre quem é o melhor Batman, a discussão tá longe de ser simples. Cada versão desse personagem tem uma pegada bem única, que reflete o jeito como o diretor ou o roteirista viu esse herói. É quase como se cada Batman tivesse a sua própria identidade, com traços que vão desde o jeito de lutar até o design do traje. Pra começar, o Batman não é só um justiceiro cheio de gadget legal com uma voz grave. Ele é um símbolo de medo pros criminosos, mas também de esperança pra quem mora em Gotham. Ele acaba trabalhando nas sombras, meio que fora da lei, encarando de frente os chefões do crime e os vilões mais doidos da cidade. Por outro lado, Bruce Wayne é o típico playboy bilionário que ostenta fortuna e charme, mas que esconde uma alma quebrada e obsessão por justiça. Isso sem falar que o cara é um detetive espetacular, né? O maior detetive do mundo. Então, o desafio de interpretar esse personagem aqui é equilibrar tudo isso, né? A sombra do Batman e o brilho do Bruce Wayne. Aí, nesse caso aqui, pra gente tentar ser um pouco mais abrangente, eu vou citar alguns outros Batmans que foram feitos ao longo dos anos aqui, mas eu vou tentar focar basicamente nos Batmans mais recentes que trabalharam no cinema agora. O Batman foi um dos personagens mais adaptados no cinema, tiveram várias versões de vários estilos, né, desde o cômico até o mais sombrio, e a gente tem uma grande gama aqui pra estudar, mas eu acho que assim, os Batmans mais recentes são os que têm um aprofundamento mais interessante pra gente trabalhar aqui, mas eu não vou deixar de citar os outros também. O Adam West, por exemplo, ele trouxe um Batman diferente, que era mais leve e cheio de humor. Essa série dos anos 60 era bem caricata e cheia de onomatopeias, principalmente nas cenas de luta. Pra época funcionou muito bem e meio que apresentou o Batman para um público mais novo. Mas se a gente tá falando aqui de precisão em relação ao Batman dos quadrinhos, o Adam West não chega nem perto. Era tudo muito colorido, engraçado, bem longe do Batman sombrio e sério que a gente conhece hoje. Foi marcante? Sem dúvida, é muito importante, mas fiel nem tanto. E pra você entender o que eu tô querendo dizer dessa fidelidade aqui, você tem que entender que até aqui, mais ou menos, o Batman ainda era mais aquela pegada de detetive. Ainda não tinha essa coisa muito do super-herói e tal. Então foi meio que uma transformação pra uma coisa de herói mais pra criança. Então ficou aquela coisa toda colorida. A gente tem o Robin nessa série também, que também virou um reflexo desse negócio de sidekick nas HQs e tal. Então, dentro do Batman que tá no nosso subconsciente coletivo, esse Batman aqui, ele funcionou muito pra época, ele é muito importante inclusive, mas eu acho que ele tá bem longe desse Batman que a gente tá procurando. O Batman do Michael Keaton foi meio que assim, o retorno sombrio desse Batman colorido pra uma coisa mais trevosa. Quando o Tim Burton chamou o Michael Keaton pra ser o Batman lá em 1989, a pegada mudou totalmente. O Michael Keaton trouxe uma intensidade pro personagem que a gente ainda não tinha visto sendo interpretado, mostrando um lado mais misterioso e introspectivo do Bruce Wayne. Como o Batman, ele passava medo e tinha aquele clima de justiça implacável, mas ao mesmo tempo faltava um pouco daquele lado detetive e estratégico que é essencial do personagem. Ele tem um clima meio gótico, quase teatral. As cenas são bem escuras, mas não perde aquele tom meio divertido, como se ele curtisse estar ali batendo nos bandidos nas ruas. É tudo muito bem composto, estilizado e até parece uma pintura. É um Batman que mistura mistério com um clima mais artístico. O Tim Burton não tava nem aí pro realismo, ele queria uma coisa que fosse visualmente marcante, quase teatral. O traje com mochilinha gótica e aquele brilho exagerado fala sobre um Batman que se importa mais com a estética e com a teatralidade do que necessariamente com a funcionalidade. É um Batman que se move como se estivesse num palco no centro de um show, uma exibição de poder e mistério. No geral, ele fez um ótimo trabalho porque esse Batman aqui foi a volta pras trevas, né? Foi uma coisa assim, pra muitas pessoas hoje, olhar pro design desse Batman é talvez olhar pra ele e não achar assim tão legal. Principalmente essa geração mais nova que tem como referência as coisas que saem hoje. Mas você tem que entender um contexto de que o Batman que a gente tinha referência na televisão, principalmente na época, ou em filmagem live action, era o Batman do Adam West. Então assim, se você pensa nessa mudança de um pro outro, se você pensar que o Batman do Michael Keaton é o Batman que veio depois do Batman do Adam West, é uma mudança realmente bem pesada. Te falo que na época, muitas pessoas nem pensavam que esse Batman aqui era um Batman pra criança. Porque se comparar esse clima gótico do Tim Burton com um clima super divertido e pra criança do Adam West, esse Batman aqui, cara, era até bem pesado. É um Batman que fez um ótimo trabalho, principalmente na ideia de trazer esse Batman pro cinema e de fazer grana, mas de maneira geral, eu acho que ficou faltando muitas camadas de um personagem que é mais profundo.
Um Batman que a galera esquece, ou gosta de esquecer de propósito, é o Batman do Val Kilmer, que assumiu o papel em Batman Forever e trouxe um equilíbrio até interessante. Apesar de ser um filme assim, meio galhofa e tem umas coisas meio duvidosas, esse filme capturou bem os conflitos internos do Bruce Wayne e até mostrou uma faceta mais emotiva do personagem. Só que como Bruce Wayne, ele não convenceu muito como bilionário playboy. Parecia mais um cara heróico o tempo todo, que tira um pouco da dualidade que é tão importante. Já como Batman, ele trouxe uma presença física e mostrou umas habilidades de luta bem interessantes, mas o roteiro aqui e a produção não ajudou tanto a explorar o lado detetive cerebral desse herói. Ele mostrou um lado mais psicológico, com o peso das cicatrizes emocionais que motiva a missão do Batman. Fisicamente ele tinha presença e até se mexeu com a agilidade que se espera de um vigilante, mas o problema estava no contexto desse filme aqui em Batman Forever. A vibe mais colorida e exagerada desse filme acabou tirando a profundidade que esse personagem merece. Isso somado à dificuldade de equilibrar o lado playboy do Bruce Wayne com o justiceiro sombrio. Isso aí deixou a interpretação boa, mas longe de um Batman fiel. Esse filme trouxe essa coisa interessante desse conflito do Batman entender por que ele era Batman, de se questionar se ele quer realmente ser o Batman ou não, dessa coisa que torna ele Batman, da motivação que fez ele querer vestir esse manto. Tem uma coisa aqui que, se você for olhar com bastante calma, você vê uma profundidade dentro do Bruce Wayne principalmente. Mas, cara, esse filme aqui veio numa sequência ali do Batman do Tim Burton, que não quis pegar depois dessas suas duas sequências, né? Ele não quis mais trabalhar com Batman, e por isso o Michael Keaton também pulou fora. Então os caras tiveram que mudar tudo, e numa tentativa assim de vender bonequinho e trabalhar mais o marketing do Batman, o Batman ficou mais colorido, por isso que ele tem essa pegada mais galhofa que muitas vezes até conversa com o Batman lá do Adam West. Tem muitos momentos desses filmes aqui, principalmente essa trinca de filmes aqui, né? O Batman Forever, depois o Batman e Robin, depois aquele Batman do George Clooney. Esses filmes, eles têm uma pegada mais infantil, tanto no roteiro, quanto na pegada, quanto na produção, porque tinha esse objetivo de tentar ser mais abrangente com as crianças, né? A ideia era vender brinquedinho no McDonald's e tal. Então a ideia filosófica do Batman, a coisa mais realista, a coisa mais trevosa, não tá nem um pouco presente nessa parada aqui, o que estraga muito a possibilidade de você achar esses filmes legais. Can I persuade you to take a sandwich with you, sir? I'll get drive-thru. O George Clooney parecia ter sido escolhido para ser o Bruce Wayne, mas o Batman ficou meio esquecido nessa conta aí. Ele tinha porte físico e até mandava bem na cena de ação, mas faltava aquela intensidade e aquele peso emocional que o personagem pede. Como Bruce Wayne, ele entregou um bilionário carismático, cheio de confiança e estilo, mas quando vestia a máscara do Batman, ele virava um herói de ação raso e quase sem camada. Tem umas cenas que entregam essa superficialidade, como o momento em que ele fala pro Robin que o Alfred tá morrendo. Parecia que ele tava achando até engraçado, cara. No final, George Clooney ficou marcado como o Batman mais fraco, mais por culpa do tom do filme do que por falta de talento em si. É inacreditável. A versão do Christian Bale em The Dark Knight Trilogy do Christopher Nolan deu um salto na forma como a gente enxergava o Batman. Ele mergulhou muito profundamente no personagem, mostrando as lutas internas e o lado mais humano desse herói. Como o Bruce Wayne, ele era perfeito, cara, aquele bilionário mimado que ninguém imaginaria ser o vigilante de Gotham. A transformação física e a dedicação dele nesse papel aqui é impecável. Mas como Batman, ele tinha lá suas falhas. Aquela voz gutural que começou com uma ideia interessante para diferenciar o alter ego, acabou ficando meio exagerada e até meio hilária. Christopher Nolan aqui tá nessa pegada mais de realismo. O foco é mostrar um Batman que a gente consegue imaginar existindo no mundo real. A frase "Eu sou o Batman" vem acompanhado de música épica e uma iluminação dourada, quase como se fosse para todo mundo parar e admirar esse personagem. Só que nessa busca por esse realismo, essa coisa toda fica tão polida que às vezes parece que é ensaiado demais. Sem som, parece que uma coreografia antes de filmar. O Nolan quis mostrar que o Batman dele podia ser real. Ele fez tudo fazer sentido, com explicações até para como o Batman conseguiu suas ferramentas e seus gadgets. O traje todo focado no preto, com aquele logo super discreto, reflete essa ideia de um Batman mais sombrio e camuflado, né? Mais estratégico. Ele não é tão chamativo, né? Parece que a intenção aqui é mais esconder do que revelar. O Nolan foi lá e destrinchou cada parte da origem desse personagem. Trauma, a motivação, o treinamento. Não é só um cara vestido numa fantasia de morcego. Aqui o Batman é um herói com base sólida, sem espaço para fantasia. Tudo tem uma explicação lógica, até o famoso traje de Kevlar. Agora, apesar disso, mesmo com toda essa força e os gadgets, ele não era um Batman tão intimidante quanto o Batman dos quadrinhos. I'm Batman. O Ben Affleck trouxe uma versão mais velha, desgastada e brutal do Batman no DC Extended Universe, principalmente em Batman vs Superman, A Origem da Justiça e no Liga da Justiça. Ele conseguiu transmitir o peso de anos de combate ao crime, mostrando um herói
cansado e marcado por traumas do passado. O Batman dele era fisicamente muito imponente, talvez até o mais intimidador de todos, o que justifica o medo que ele causava nos criminosos. As cenas de luta eram muito brutais e muito convincentes, destacando uma experiência e uma eficácia como vigilante. Esquece o realismo e aqui a gente vai direto pro exagero. O impacto das porradas que ele dá nos caras do filme, cara, é tão absurdo que você até se questiona se aquele cara naquela roupa é realmente humano. É muita força bruta e com uma pegada bem raivosa. Ele é mais monstro do que um herói. E a introdução dele parece que saiu de um filme de terror, né? Com a câmera meio tremida e um clima meio de medo ali. O cara não precisa nem falar que ele é o Batman, porque ele deixa a marca dele literalmente queimada na pele dos criminosos. Como Bruce Wayne, ele era convincente no papel de bilionário sério e poderoso, mas faltava um pouco daquela excentricidade que serve pra despistar suspeitas sobre a identidade secreta dele. Ainda assim, o Ben Affleck conseguiu capturar o conflito interno de um homem que já viu demais e tá disposto de tudo pra poder proteger Gotham. Robert Pattinson trouxe um frescor pro personagem em The Batman, focando no lado detetive e psicológico do Cavaleiro das Trevas. A interpretação dele era mais introspectiva, retratando um Batman em início de carreira, ainda meio que aprendendo e lidando com aquela raiva e com o isolamento que ele tem. Fisicamente ele talvez não fosse tão imponente quanto os outros, mas compensava com uma performance carregada de emoção e muita interpretação. O Batman do Matt Reeves, que é o oposto do Batman do Zack Snyder, aparece na cena mais pé no chão possível, saindo de uma estação de metrô e descendo o cacete em um monte de bandido. E em vez de dizer que é o Batman, ele solta um "eu sou a vingança". É um Batman mais humano, mais vulnerável, mas ainda assim muito ameaçador. O foco não tá na racionalidade, mas sim no drama. E a força do Batman aqui não é só física, ela é quase que divina, como uma aura de herói sobre-humano, como se fosse uma figura mitológica. Ele não é um herói em busca de resposta ou de um sistema que tá querendo funcionar. Ele é uma resposta pra tragédia que ele mesmo vivenciou, mostrando que ele tá em início de carreira. Ele se entrega à sua missão com intensidade e não importa o quanto esse Batman seja mais sombrio ou mais agressivo, o que importa é que ele transcende o humano. Nessa versão aqui do Matt Reeves, ele coloca a figura do herói de volta na rua. Aqui o Batman tá muito mais imerso no caos da cidade, com um olhar mais cínico e realista. A diferença é que em vez dele buscar redenção ou de se transformar num mito, esse Batman aqui quer fazer o que pode para reconstruir uma sociedade que tá quebrada. É um Batman mais prático, mais crível, que mostra a luta de um homem não só contra vilões, mas contra o próprio sistema falido em que ele vive. Não é sobre épico, é sobre um impacto mais real. I'm vengeance. Quando a gente compara os trajes, dá pra ver como eles refletem a essência de cada versão. O Batman do Tim Burton é brilhante, gótico, quase como uma obra de arte. O do Nolan é prático, né? Parece uma coisa mais militar. O do Zack Snyder é mais robusto, com um ar veterano de guerra, enquanto o do Matt Reeves é feito de materiais que a gente reconhece, tipo couro, e tem várias costuras visíveis mostrando que ele não é tão indestrutível assim. O Bruce Wayne dele era deliberadamente diferente, né? Um bilionário recluso e melancólico, bem mais distante da persona pública e exuberante vista em outras versões. E embora essa abordagem tenha funcionado bem pro tom do filme, ela foge bastante da essência tradicional do personagem. Ainda assim, o Robert Pattinson conseguiu imprimir a marca dele num Batman vulnerável e bem cerebral. Assim, né, cara, cada ator que vestiu aí o uniforme do Batman trouxe uma parada única pra esse personagem. O Val Kilmer explorou os dilemas internos, o George Clooney ficou mais no charme superficial do Bruce Wayne, Christian Bale trouxe aquele realismo e uma profundidade maior, o Ben Affleck mostrou uma brutalidade e uma intimidação, enquanto o Robert Pattinson mergulhou no lado detetive emocional. Se a gente combinar o físico e a presença do Ben Affleck com o Bruce Wayne do Bale, talvez a gente tenha um Batman definitivo. Mas no final das contas, né, tudo depende de gosto pessoal. Qual que é o seu Batman preferido? Cada um tem o seu próprio gosto, né? Tem as suas opções que fazem sentido dentro de um contexto, mas também tem o fator surpresa de um filme ou um personagem que te pega de jeito e te faz pensar: caraca, nunca vi isso antes. Então, só pra gente poder tentar fechar isso aqui melhor, a gente precisa entender como cada diretor viu cada versão que criou. Primeiro tem o Batman do Tim Burton, que se você parar pra pensar, é o mais... como é que eu posso dizer? Psicótico. O Burton não queria saber muito de como Bruce Wayne se tornou Batman. Ele tava mais interessado em mergulhar na relação do personagem com os vilões, e especialmente o Coringa naquela época. É um lance meio assim, faz um Batman aí que parece que saiu de um pesadelo. Tudo nessa cidade aqui é escuro, né, cara? É uma Gotham totalmente distorcida, com um monte de prédio gigante e um ar meio apocalíptico, como se a cidade nunca tivesse
tivesse visto a luz do sol. Aquelas câmeras com os ângulos meio diagonais e umas linhas tortas deixaram esse filme aí com uma vibe meio expressionista, como se você estivesse entrando em um pesadelo meio estranho. O Batman do Tim Burton é meio que uma ideia de herói distorcido com uma roupa que não se preocupa muito em ser realista, mas sim com esse impacto visual. Tudo no visual do Batman, do logo até o cinto de utilidades, parece uma fantasia e não uma armadura. E aí que tá o charme desse filme aqui. Aí a gente vai pra esse Batman do Christopher Nolan, que faz uma versão mais pé no chão, mais sucinta, né? Esse Batman tem um motivo real pra se vestir como morcego. Ele quer criar um símbolo. E o Nolan deixa isso bem claro, fazendo tudo parecer plausível até dentro de um mundo bem maluco. Esse Batman é o cara que antes de agir pensa no plano, nas consequências e também em como se mostrar incorruptível. O design da roupa é super controlado, é tudo muito harmônico e equilibrado e dá a impressão de que não tá tudo ali por acaso, né? Que tudo tem um porquê. Gotham na versão do Nolan é quase uma cidade de verdade e o herói é o reflexo de um mundo onde a razão precisa de prioridade. O Batman do Nolan, diferente do Tim Burton, por exemplo, não tem medo de ser racional e é aí que ele se torna a versão mais estável mentalmente. Agora o Batman do Zack Snyder, esse é um verdadeiro monstro, né? Não é mais só o Bruce Wayne lutando contra um vilão qualquer, mas sim um demônio que tem que enfrentar um monte de ameaça além da compreensão humana. O traje dele com o design exagerado praticamente grita que ele não é só um cara, mas é uma força da natureza. O Zack Snyder deixa claro, esse Batman aqui não é humano. Ele é uma criação épica feita para dominar a tela. O centro de utilidade é praticamente uma armadura e a musculatura é visível e o logotipo é um símbolo de força bruta. Além disso, o mundo do Zack Snyder é cheio de alienígena, deuses, monstro, nada aqui é muito realista. É um lugar onde tudo é ampliado maior do que a vida. E por fim nessa lista aqui a gente tem o Batman do Matt Reeves, que dá um giro na história e traz tudo de volta para uma vibe mais realista e suja. Esse Batman é o mais próximo do Bruce Wayne que a gente conhece das HQs. Um cara tentando lidar com o peso do que significa ser um herói num lugar tão corrompido quanto Gotham. O traje é bem mais real, com uma vibe quase artesanal, que faz você pensar que ele montou tudo aquilo ali por conta própria com materiais reais. E essa escolha deixa tudo muito tenso e com uma pegada que realmente aquilo ali poderia acontecer. A Gotham do Matt Reeves é mais sombria, mais crua, e a diferença aqui é que ao invés de uma cidade de fantasia, Gotham parece mais com um lugar onde qualquer um pode se perder. O Batman do Matt Reeves é mais humano, mais solitário, e a sua busca por justiça parece ter mais a ver com o que é possível no mundo real, sem superpoderes ou planos muito mirabolantes. Então qual que é o melhor? Vai depender do que você quer do personagem. Se você está procurando uma representação mais filosófica, com uma ideia de herói quase inquebrável, o Batman do Nolan é perfeito. Mas se você quer uma versão mais cheia de estilo e que tem um tom certo do absurdo, o do Tim Burton é o que vai te pegar. Se a ideia é ver um Batman que beira o divino pronto para enfrentar qualquer coisa, então o do Snyder vai te impressionar. E se você busca uma abordagem mais real, mais próxima da humanidade, o Batman do Matt Reeves é sem dúvida o mais interessante. No fim das contas, todos têm o seu charme e a sua razão de existir, mas escolher um só é bem difícil, né? Isso é quase como escolher o melhor sabor de pizza, cada um vai ter o seu favorito. Mas aí, isso aqui é só um brainstorm desses Batmans que a gente viu por aqui, né? Alguns um pouco mais superficiais e outros um pouco mais profundos, mas jogando as ideias pra você aqui. Qual Batman, na sua visão, é o melhor de todos e por quê, hein? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, hein? Muito obrigado, não deixe de se inscrever no canal. Valeu!